Olá pessoal, tudo bem com vocês? Vamos dar início aí agora a uma série de gravações. Eu fiquei um tempo sem postar vídeos, mas já que nós retornamos aí os nossos trabalhos, a partir de agora, sempre que possível, eu vou postar vídeo para vocês sobre os nossos conteúdos. O primeiro vídeo que eu vou postar vai ser sobre determinantes. Vamos ver o que é determinantes? Toda matriz quadrada possui um único determinante. Diferentemente, uma matriz ela é representada por colchetes ou parênteses e seu determinante será representado por duas barras. Exemplo, nós temos aqui uma matriz A, que ela pode ser representada por colchetes e os seus elementos 1, 7, 4, 2, ou ela também pode ser representada por parênteses com os elementos 1, 7, 4, 2. Quando eu for calcular o determinante da matriz A, que é indicado por det de A, ele será representado por essas duas barrinhas. Está aqui os mesmos elementos da matriz, 1, 7, 4, 2. Essa matriz aqui é uma matriz quadrada de ordem 2. O que é uma matriz quadrada de ordem 2? É uma matriz que possui duas linhas, uma, duas e duas colunas. Uma, duas. Uma matriz quadrada de ordem 3, ela possui 3 linhas e 3 colunas. Nós sabemos que nós lemos a matriz, primeiro o número de linhas e depois o número de colunas. Uma observação: ao invés de dizer uma matriz de ordem 3 por 3 ou uma matriz quadrada de ordem 4 por 4, basta dizer apenas que a matriz é de ordem 3, ou de ordem 4, ou de ordem 5. O que é uma matriz de ordem 5? É uma matriz quadrada que tem 5 linhas e 5 colunas. Tranquilo? Vamos então agora dar início aos nossos estudos sobre determinantes. O primeiro determinante que nós vamos calcular é o determinante de uma matriz de ordem 1. O que é uma matriz de ordem 1? É uma matriz que possui apenas um único elemento. E o determinante dessa matriz será o seu próprio elemento. Exemplo, dada a matriz A igual a menos 5, calcule o seu determinante. Se a matriz é A, como que nós indicamos o determinante da matriz A? Por det de A. E colocamos o seu elemento entre duas barras. Então, está pedindo para calcular aqui o det de A, ou seja, det de A é igual a duas barrinhas menos 5, vai ser o próprio elemento que é menos 5. Pronto, o det de A é igual a menos 5. Muito simples, não é? Vamos então agora aprender a calcular o determinante de uma matriz quadrada de ordem 2. Ou seja, ela possui duas linhas e duas colunas. Olha só a regrinha. Para calcular o determinante de uma matriz quadrada de ordem 2, basta fazer a diferença entre o produto dos elementos da diagonal principal pelo produto dos elementos da diagonal secundária. Vamos ver um exemplo aqui agora? Bora lá? Então, olha só, pessoal. Nós temos aqui duas matrizes B e C, que são matrizes quadradas de ordem 2. Então vamos ver como que nós calculamos o determinante dessas duas matrizes. Lembra da regrinha? O determinante de uma matriz quadrada de ordem 2 é a diferença entre o produto dos elementos da diagonal principal pelo produto dos elementos da diagonal secundária. Então olha só, nós temos aqui a matriz B. Como que a gente calcula o det da matriz B? Que é representado por det de B. Então, o det de B vai ser, abre as barrinhas, coloca os seus elementos, 2, 1, 4, 7 e aplica essa regrinha. É a diferença entre o produto dos elementos da diagonal principal. A diagonal principal é aquela que corta de cima para a direita. Então, essa é a diagonal principal. Então, o que é o produto? Vezes. Então, eu pego 2 vezes 7 menos o produto dos elementos da diagonal secundária, que é
cima para a esquerda. Essa é a diagonal secundária. Se é o produto, então é 1 vezes 4. Portanto, nós podemos concluir que o det da matriz B, que é o det de B, vai ser 2 vezes 7, 14. Então, 14 menos 1 vezes 4, 4. Então, isso implica que o det de B é 14 menos 4. E 14 menos 4 é igual a 10. Simples, simples. Vamos ver, então, qual seria o det de C? Como que a gente faz? O determinante da matriz C, que é indicado por det de C, está aqui as duas barrinhas. Vou escrever os seus elementos: menos 3, menos 4, menos 1, menos 5. E agora, o que a gente faz? Aplicando a regrinha, ou a diferença entre o produto dos elementos da diagonal principal pelo produto dos elementos da diagonal secundária. Como todos os elementos são negativos, vamos colocar entre parênteses. Então vai ficar diagonal principal menos 3 vezes menos 5, como é a diferença, menos o produto dos elementos da diagonal secundária, como são negativos, entre parênteses, menos 1 vezes menos 4. Pronto. Então, nós podemos concluir que o det de C, ou seja, o determinante da matriz C, será, fazendo o joguinho de sinal, menos vezes menos mais, 3 vezes 5 é 15. Esse menos você repete, abre parênteses, porque vai haver um joguinho de sinal, menos vezes menos é mais, e 1 vezes 4 é 4, fecha parênteses. Então, isso implica que o determinante da matriz C vai ser igual a 15, joguinho de sinal, menos vezes mais é menos, e 15 menos 4 é igual a 11. Certinho? Até agora tudo bem? Então, vamos aprender agora a como calcular um determinante de uma matriz de ordem 3. Aguarda só um minutinho que eu já volto. E aí, pessoal, beleza? Vamos então agora resolver um determinante de uma matriz quadrada de ordem 3. Nós temos aqui, calcule o determinante da matriz B. Nós temos então uma matriz de ordem 3. O que é a matriz de ordem 3? Ela tem 3 linhas, 1, 2, 3 e 3 colunas, 1, 2, 3. Então vamos calcular o determinante dessa matriz quadrada de ordem 3. Para calcular o determinante dessa matriz de ordem 3, que é uma matriz D, nós vamos chamá-la então de det de D. E o det de D, abre a barra e coloca os seus elementos: 7, 5, 0, 0, menos 1, 4, 3, 1, menos 2. Daí o det de D. Para a gente calcular o determinante de uma matriz quadrada de ordem 3, vamos usar uma regrinha prática chamada de regra de Sarri. Escrito assim, ó, Sarros. O que diz a regra de Sarros? A regra de Sarros diz o seguinte: para calcular o determinante de uma matriz quadrada de ordem 3, nós vamos repetir a primeira e a segunda coluna à direita desse determinante. E depois vamos multiplicar os elementos da diagonal principal e manter o seu sinal. E depois multiplicar os elementos da diagonal secundária e trocar o seu sinal. E depois somar os valores obtidos. Vamos ver como é que isso daí funciona? É uma regra bem simples, bem prática. E nós vamos ver então aqui, ó, calcular o determinante dessa matriz quadrada, ou melhor, esse determinante aqui de terceira ordem, Então nós temos aqui o det de D. Então nós temos aqui o det de D, que já está escrito. Então o det de D é quem? É 7, 5, 0, 0,
menos 1, 4, depois 3, 1, menos 2. O que diz a regra de sarro? Repetir a primeira e a segunda coluna à direita do determinante. Então, vou repetir a primeira coluna, 7, 5, 0. Agora a segunda coluna, 0, menos 1 e 4. Tá aqui então o determinante. O que Sarros diz? Vamos agora multiplicar os elementos da diagonal principal. Quais são os elementos da diagonal principal? Isso daqui é uma diagonal principal, isso daqui é outra diagonal principal e aqui eu tenho a terceira diagonal principal. Vamos multiplicar os seus elementos e manter o seu sinal. Vamos lá? Aqui vai dar mais vezes menos, menos. Menos vezes menos é mais. 7 vezes 1 é 7. 7 vezes 2, 14. Então, mais 14. Vamos ver essa diagonal principal. Como tem um produto aqui e um dos seus fatores é 0, vai dar sempre 0. E por último, nós temos mais vezes mais vezes mais. 3 vezes 5, 15. 15 vezes 4, 60. Pronto. Multiplica os elementos da diagonal principal, mantém o sinal. E agora multiplica os elementos da diagonal secundária e troca os seus sinais. Então vamos fazer isso daí. Diagonal secundária. Então nós temos aqui um dos fatores é 0, então vai dar 0. Aqui mais vezes mais vezes mais. Troca o sinal, então passa a ser menos. 4 vezes 1, 4. 4 vezes 7, menos 28. E por último, um fator também é 0. 0 vezes 5, 0. 0 vezes menos 2, 0. Então isso aqui vai dar 0. Pronto. O que nós vamos fazer agora para finalizar? Segundo a regra de Sarros, o det de D vai ser igual a quem? Soma todos os números obtidos. Então eu vou pegar 0 menos 28 mais 0 mais 14, mais 0, mais 60. O que eu posso fazer? Corto esse 0, corto 0, corto 0. Então, podemos concluir que o det de D vai ser igual a mais 14 com mais 60 é mais 74 menos 28. Então, o det de D vai ser igual a 74 tira 28, 74 tira 28, 46. Pronto, finalizou aí um determinante de uma matriz quadrada de ordem 3. Aplica-se a regrinha de Sarros. Gostaram do vídeo? Inscreva no canal e não perca as próximas postagens. O próximo vídeo eu vou falar para vocês como calcular um determinante de uma matriz de ordem n maior ou igual a 2. Ou seja, você vai poder calcular o determinante de uma matriz quadrada de ordem 2, 3, 4, 5 e assim por diante. Até o próximo vídeo e um abraço!